E aí, beleza? Ray Garrison é um soldado de elite que em missão na África estava com o dedo coçando para matar terrorista. E qualquer um que entrasse em seu caminho era alvo fácil, e sua missão principal era resgatar um refém importante. E com um jogo certo de palavras, tirou a atenção dele e abateu o terrorista. E mesmo baleado, não se importava muito com isso, pois não via a hora de voltar para casa e na costa da Itália curtir um momento romântico com sua esposa Gina, que se preocupava muito com ele de um dia ele nunca fosse voltar dessas missões. Mas segundo Ray, ele tinha um lema de sempre voltar para casa. Mas na manhã, depois que ela foi buscar o café, ele foi atacado por bandidos. E apesar de ter derrubado 2 facilmente, foi sedado sem perceber. E o pior nem foi estar em um frigorífico sem ter a mínima ideia de onde estava, e sim, um malandro de touca e chinelo dançando para ele. Uma merda. O nome desse maluco aí era Martin Aix e queria saber dos reféns de Mombasa. E como sabia que ele era um soldado de elite e não iria abrir o bico, usaria sua esposa como refém. Só que parece que esse tal de Martin não estava pra brincadeira. Fazendo aquele jogo de chantagem sem piedade, matou a esposa dele bem na sua frente. E se você pensa que ele deixou o Ray sobreviver, está muito enganado. Sacou o seu revólver, apontou para o Ray e matou o soldado de elite. Bom, seria o fim do filme, né? Se o Ray não fizesse parte de um experimento genético chamado Projeto Bloodshot, acabando de acordar em um laboratório, não entendendo muito o que estava rolando. Ele estava na RST e à frente do projeto estava o Dr. Emil Haight e junto com ele Kate. E Ray não lembrava nem do seu nome. Então o Dr. Emil explicou que ele morreu e o seu corpo foi doado pelo exército para um experimento genético, já que nem mesmo família ele tinha mais. E até então, mesmo mostrando para ele o laboratório, Ray não estava acreditando muito, até que o doutor cortou a sua mão e mostrou do que Ray era feito. Uai. O seu sangue foi substituído por construtores biomecânicos chamados de Nates, que em resumo o transformava em uma super arma. Então por esse motivo, eles não podiam revelar nem do seu passado e o que realmente aconteceu com ele. O que importava agora era apenas o seu futuro. E assim como o KT, ex-mergulhadora da marinha que sofreu um ataque químico na Síria, agora respirava por uma prótese aprimorada na cravícula. Tibbs perdeu seus olhos durante a guerra e ganhou olhos que poderiam ver e sentir a presença de qualquer um em qualquer direção. E por fim, Jimmy, que perdeu os pés em uma mina do Afeganistão e ganhou 2 pernas com a capacidade incrível de locomoção. Mas Ray não estava muito afim de interagir com ninguém. Queria dormir para acordar acreditando que aquilo era um pesadelo. Mas assim que acordou realmente de um pesadelo, percebeu que sua força era muito superior do que ele tinha, pois levantava peso como se estivesse brincando e quase derrubou a academia dando socos nos pilares. Como não conseguia dormir, conversou com KT depois da sua performance debaixo d'água, dando a ele uma moeda para entender que era um novo começo em sua vida. E assim seria, pois foram até tomar uma bebida. O problema é que tocou a mesma música do Psycho Killer no rádio e ele lembrou de Gina, e principalmente do babaca que acabou literalmente com sua vida. Saiu rapidamente da RST e conversando com o Dr. Emil, ele disse que tinha um assunto para resolver com Martin Aix, mostrando que seus neurônios eram capazes de achar terroristas em qualquer parte do planeta e aprender com velocidade extremamente rápida, como pilotar um avião, por exemplo. Fora que podia rastrear comboios pelo satélite. Então, naquele túnel, apagou as luzes, jogou um caminhão sobre o comboio de Martin, gerando um baita acidente. Porém, apareceu sozinho e queria atirar no carro blindado do terrorista, já sendo derrubado na bala novamente. Só que dessa vez, mesmo eles acreditando que tinham mais pessoas por ali, foi Ray que passou o cerol fininho em todo mundo. Realmente tem um braço pesado e não tem bala que parava ele. Os nanites em seu corpo trabalhavam a todo vapor e Martin sabia que Ray veio buscar por vingança. E agora teria que ver se sua equipe de elite iria dar conta dele. Ah, claro, só tem um problema. Seus homens são uns merda. É verdade. E olha, com o Vin Diesel por si só já seria um baita filme de ação. Com superpoderes então, meu Deus, é de encher os olhos, dando porrada em capangas, só que o cagão ainda estava no carro, super blindado. Mas nada que uma granada não resolva, né? E também é uma das partes bastante interessante, pois Vin Diesel aí parecia um exterminador do futuro. Mesmo levando um baita tiro no rosto, se regenerava com muita rapidez. E agora, mesmo Martin dizendo que ele estava cometendo um erro, Ray não estava nem aí, só queria mesmo, era a sua vingança.
Mata. Ok, até então teve sua vingança, voltando para os membros da RST, só que parte desta missão estava meio estranha, pois ao voltar para a base, Jimmy estava no controle de Ray, onde parecia que ele não morreu daquela forma e nem mesmo Gina estava morta. Então apenas o manipulava para usar para outro propósito da RST. Era assim todas as vezes. E depois que ele cumpria a missão, sua memória era apagada. Eles substituíam os nanites para que ele sempre acordasse sem memória. E uma nova timeline era carregada na sua consciência, e toda vez que ele acordava, seguia um roteiro. Era a arma perfeita para a RST. Só que parece que a única que não curtia era a KT, pois achava que aquilo não era justo com Ray. Só que o Dr. Emil iria usar ele mais uma vez, e depois dar a Ray um funeral militar, pois seu plano era, além de ter a tecnologia militar mais poderosa de todos os tempos, era ser o único capaz de fazê-la. E aqueles alvos que ele queria eliminar eram os cientistas que ajudaram a criar os nanites, e esse era o motivo por que estava os matando. Valeu pelo conselho. Então todo aquele roteiro se seguiu novamente. Toda aquela mentira contada, Ray saiu novamente em busca de outro cara chamado Nick Barris. E não demorou muito, com seu sistema extremamente avançado, chegou até a casa do cientista. Até que estava rolando tudo certinho no script, até o Dr. Emil descobrir que na equipe de Barris tinha um super programador, bem melhor do que o dele por sinal. E rolou uma baita pressão com o tal cientista, e depois que Ray acordou, matando o capanga igual barata, um atrás do outro, Wiggins, o tal cientista, preparou um pen para assim que Ray chegasse e descarregasse nele. Só que ele chegou mais rápido que o tal Barris programou e seguiu o roteiro, matando o outro cientista. Só que o pen também foi ativado, deixando todo mundo na RST confuso, pois o Ray foi completamente desligado. E agora seria ligado pelo maluco do Wiggins, que estava achando que era o Frankenstein. Não bato bem na cabeça. E assim que acordou, Winifred Wiggins contou quem é, e que na verdade era um escravo ali e um cientista à mercê de terroristas. E agora, como a sua programação estava totalmente desligada, começou a perceber em sua memória que sua mulher era morta várias vezes, só que por assassinos diferentes, e não fazia sentido. E talvez ela até poderia ainda estar viva, descobrindo que Rachel e toda a RST estava mentindo para ele. Ok, então agora era a função de Wiggins, como decodificador, descobrir como os nanorobôs funcionavam, e nada de moleza, pois ele iria atrás de respostas sobre a sua esposa. Então Tibbs e Jimmy tinham a função de levá-lo para a base novamente, e parece que tinham armas capazes de segurá-lo. Ray então foi atrás da sua esposa, descobrindo que ela estava viva sim, mas seguiu em frente, pois faziam 5 anos que eles tinham terminado. Gina tinha uma família agora, e até uma filha. Eu não tinha muito o que fazer, pois entendeu que aquela era uma parte apagada da sua memória, que sinceramente não faz muito sentido, mas quem liga, né? Não ganhou um beijo da sua ex, mas ganhou um beijo de um caminhão-tanque que arrastou seu carro e ainda tinha armas capazes de segurá-lo. Gostou disso aí, irmão? Fala! Não. E olha que até que esse personagem, o Tibbs, é bem maneiro, viu? Capaz de ver com várias câmeras de lugares diferentes, que com olhos comuns nunca conseguiriam fazer isso. E em resumo, foi aquela cena maneira de perseguição e ação e tudo mais. E Jimmy também tinha uma capacidade incrível com suas pernas, mas não era tão resistente assim como o Ray, pois quando foi atropelado por um caminhão, ficou todo debilitado. Iria morrer com certeza se não fosse Tibbs chegar a tempo e cravar um dispositivo nas suas costas capaz de desligar os nanites. E quem estava sofrendo na mão de Rachel era KT, que não queria fazer o serviço sujo para ele. Mas como ele podia deixar ela sem ar a qualquer momento, então foi até Londres, onde Wiggins estava se escondendo junto com os seguranças, e um cigarro foi o suficiente para apagá-lo. Já os seguranças apagou foi na base do soco mesmo, e a garota mandava super bem nesse lance também. Nossa. Já Ray viu que o doutor tinha recursos suficientes para controlá-lo e criar até uma nova realidade, tentando convencer Ray que aquela era a melhor vida que ele poderia querer. Vingar quem ama e depois eles carregarem uma versão onde ele poderia ser feliz e tudo mais pelo resto da sua vida e nunca mais se lembrar que foi um criminoso. Meio complicado esse discurso, só que Ray não topou, né? Queria mesmo era acabar com ele assim que conseguisse sair daquela marionete. E como KT chegou sozinho
cozinha, disse que o Wiggins tinha fugido e não conseguiu rastreá-lo. Claramente uma mentira, então o Dr. Emil iria carregar o programa como se o Wiggins fosse o assassino e acabar de vez com todos os resquícios da sua pesquisa. Mas agora o jogo deu uma virada, pois KT mudou a simulação, entrou bem no meio da história inventada e como hacker no sistema, Wiggins conseguiu entrar. E aí não deu nem chance pro Ned Nutella tentar refazer o código. Wiggins mostrou que manjava muito bem de programação e liberou a mente de Ray, tanto da simulação quanto da história falsa. E agora o Ray estava livre da RST para fazer aquela baguncinha. Todo mundo ali estava meio preparado para enfrentá-lo, e como o protocolo mudou, era para matá-lo assim que encontrasse. Bom, Wiggins estava comandando na van, KT fazendo da moda antiga, destruindo os servidores, e Jimmy já estava na bronca para pegar Ray. Se equipou com braços mecânicos e louco para matar Ray assim que o pegasse. E olha, apesar do filme ter bastante enrolação, era a luta que eu estava esperando, já que até agora não vi Ray usar realmente suas habilidades. Talvez contra James e Chips a conversa muda, né? E descendo o elevador, a pancadaria comeu solto. E até que foi uma cena bem maneira de ação, cheia de efeitos, e o elevador não aguentou tanta pancadaria e tava quase desmoronando o prédio abaixo. E o babaca do Jimmy deixou até o seu companheiro Chips cair e queria ver se Ray aguentava aquela queda também. Bom, coitado, né? Porque agora mesmo que ele ativou suas habilidades, estava com os nanites ao extremo e a coisa ficou interessante, pois a tecnologia dava a ele super força e mesmo parecendo uma cena de videogame, foi bem maneiro o que o Ray fez. O único problema para o Ray era usar os nanites assim, pois estava quase em overclock, e se continuasse, ele seria descarregado por completo e não seria possível voltar à vida. E rapaz, parar uma bala de lança-granada com a mão já é coisa de louco. Ray colocou seus nanites para trabalhar ao máximo, e o próximo tiro, quem parou foi a tecnologia, zerando totalmente sua energia. E se morresse agora, não teria como voltar mais à vida. Mas o Ray nem ligava para isso, pois a vingança era o que ele mais queria naquele momento. Já era. Bom, apesar de não fazer muito sentido, Wiggins fez ele de alguma forma voltar à vida. E agora com ajustes ele conseguiria se auto-recarregar, ficando meio caído esse final, pois poderia ter uma cena de luta mostrando isso e depois uma outra dele tentando lutar contra os próprios nanites. Mas o Wiggins e KT era sua equipe agora e sem um rumo para onde seguirem, o time deu a entender que nem um segundo filme teria dessa bagaça, terminando o filme chato que nem o carisma de Vin Diesel salvou. E tomara que num futuro próximo faça uma versão do Vin Diesel super-herói um pouco melhor. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!